Olá, sou Fábio Jardim, gestor do programa Minas Assistente Solidário. Estamos aqui hoje para dar continuidade à série Faço Bem, com o tema Novembro Azul. Convidamos para a entrevista o Dr. Bruno Melo, doutor e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, urologista da Rede Mater Dei de Saúde. Doutor, seja muito bem-vindo. Ô Fábio, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, na nossa casa, no Minas Tênis Clube. E vamos discutir um pouquinho do câncer de próstata, De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é a segunda maior incidência de câncer entre os homens. O câncer de pele não melanoma é o primeiro, mais comum, e o câncer de próstata vem logo após. E é o segundo câncer que mais mata no mundo ocidental, O câncer de pulmão passa um pouquinho o câncer de próstata em número de mortes, mas é o segundo câncer que mais mata, então tem uma importância muito grande, Quais são os sintomas do câncer de próstata? Essa é uma pergunta importantíssima, Fábio, porque é muito interessante. O câncer de próstata não dá sintoma. Quando tem algum sintoma urinário que remete à próstata, que a gente lembra um pouco da próstata, geralmente é uma hiperplasia benigna que o homem tem. E como as duas doenças vão acontecendo à medida que a idade vai passando, é comum até o homem ter uma hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata, e pode ter um câncer de próstata além da hiperplasia. Uma doença não tem nada a ver com a outra. A gente vê na prática clínica pacientes com tumores até avançados, às vezes com doença metastática já, e sem nenhum tipo de sintoma. Então a gente não deve esperar o sintoma para rastrear o câncer de próstata, porque senão, via de regra, a gente vai ter doenças bem avançadas e já não se fala em cura nessa situação. Acontece pelo seguinte, a próstata ela envolve a uretra, como se fosse a uretra é um tubinho dentro da próstata. E o câncer de próstata vem na parte externa da próstata. Então, até ele chegar lá no meio, apertar a uretra e dar algum sintoma, é muito tempo, Então ele também não dá nunca sintoma no reto, no ânus, A próstata é muito próxima do ânus, mas os sintomas da próstata são todos ligados à urina, por essa questão, essa relação com a uretra. Mas o câncer, raramente ele comprime a uretra, então não dá sintoma. É uma doença silenciosa, sim. E esses tumores que crescem muito devagar e podem ser confundidos, há como detectá-los? Sim, é muito interessante porque o câncer de próstata é um tumor que muitas vezes ele tem um comportamento indolente. Pelo PSA, que é o exame de sangue, pelo toque e por algumas características que vêm da biópsia, a gente consegue dizer se a doença é indolente ou não. Nas pessoas que têm a doença indolente, a gente, na maioria das vezes, só acompanha. Os outros que têm tumores com características mais agressivas, aí a gente vai discutir algum tipo de tratamento para eles. Existe o PSA e o exame de toque retal, Que momento que é o ideal para se começar a fazer esses exames de prevenção? E qual a importância desses dois exames e por que tanto preconceito em relação a isso? O rastreamento do câncer de próstata, Fábio, ele vem com dois exames muito simples. O PSA, que é a dosagem dessa substância no sangue, é uma substância que é produzida só pela próstata, então ela acusa doenças na próstata, não necessariamente o câncer. Então o PSA deve ser valorizado, mas a gente tem que entender que tem todo um conjunto de doenças que aumentam o PSA. A gente fala que ele não é muito específico do câncer de próstata. O toque, ele é mais específico. Quando tem um nódulo endurecido na próstata, a gente percebe isso com muita facilidade no exame. Esse nódulo muito provavelmente é câncer. Só que a maioria dos homens hoje em dia tem o diagnóstico do câncer por aumento do PSA. O toque completa o PSA e vice-versa, Por isso que o rastreamento deve ser feito com os dois. E a gente recomenda, a Sociedade de Urologia recomenda que se comece a fazer toque e PSA aos 45 anos para homens negros e homens que têm história familiar. E para os demais homens aos 50 anos. E esse rastreamento deve ir até no mínimo 75 anos. Porque depois de 75 a tendência é ter doenças menos agressivas, mais indolentes. Mas isso é uma decisão, esse momento de parar o rastreamento, é uma decisão bem individual. A gente começa aos 45 ou 50 e vai fazendo até discutir com o urologista e definir se para. Alguma intercorrência de doença que exige um exame de imagem, ela pode substituir esses exames de PSA e o de toque? Na verdade, essa ida ao urologista para fazer o rastreamento, a gente vê não só a próstata, a gente vê a saúde masculina como um todo. Vacinação, controle de doenças cardiovasculares. É um momento do homem se dedicar, se debruçar sobre a sua saúde, Não é à toa que a expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. Mas os exames de imagem até existem. O ultrassom ajuda muito pouco no diagnóstico do câncer de próstata, ele é mais para guiar uma biópsia
e para ver outros dados, né, como o tamanho, mais ligado ao crescimento benigno. E hoje existe a ressonância, é um exame mais caro, que também não é agradável de ser feito, porque fica lá dentro da máquina um tempo, né? Então, assim, não é um exame para rastreamento, é um exame que é usado quando a gente tem dúvida ou no toque ou no PSA. Antes da biópsia, hoje é interessante se fazer uma ressonância, para avaliar se aquele homem realmente precisa ir para a biópsia. Quais são as chances, né, de cura se a pessoa tiver um diagnóstico positivo da doença e for diagnosticado precocemente, né? Eu sempre falo com os pacientes que têm o diagnóstico do câncer de próstata, olha, você tem que tirar o nome câncer aí, você tem que tentar relativizar. É claro que tem alguns doentes com a doença mais agressiva e outros com a menos agressiva, mas na média a gente fala que em torno de 90% de cura o câncer de próstata, desde que diagnosticado no momento certo, né? A gente tem basicamente 2 tratamentos curativos, né, que é a radioterapia ou a cirurgia, tem que ser discutido individualmente com cada paciente. Os 2 métodos evoluíram muito nas últimas décadas. A radiação hoje é colocada com muito mais precisão na próstata, menos dano ao redor. A cirurgia também teve evoluções muito importantes, como a cirurgia robótica. Então a gente consegue ser menos agressivo e o paciente voltar às suas atividades com muito menos sequela do que no passado, né? Então o número é esse, é muito otimista, né, o diagnóstico do câncer de próstata. A chance de cura é muito grande, desde que diagnosticado no momento certo, né? Então daí a importância de campanhas como essas, que vocês estão de parabéns por estarem conduzindo, né? Que alerta muita gente e traz para dar o diagnóstico e definir se precisa tratar ou não. Quando a pessoa recebe esse diagnóstico positivo, né, qual que deve ser o comportamento dela? Eu sempre estimulo o paciente a envolver seus familiares próximos nessa jornada, né? Porque ter um diagnóstico é um momento difícil, encarar o tratamento, tem uma fase de recuperação. Então, se você está amparado pelas pessoas queridas ali, é muito mais fácil. Mas tem pessoas que preferem lidar com isso sozinho, para não causar preocupação. Enfim, é uma decisão muito íntima, né? Doutor Bruno, para finalizar, qual a recomendação que você gostaria de reforçar para os nossos espectadores, né? Cuidado com a saúde, né? Assim, a gente cuida tanto da pele, dos fatores de risco cardiovasculares, né? Então tem que ter uma vida saudável mesmo, né? O Minas está aqui para a gente praticar exercício, ter um estilo de vida, uma alimentação saudável, exposição cuidadosa ao sol, exercício físico e fazer a busca ativa, né? E dentro disso, os homens na idade adequada, né? Dos 45 em diante ou dos 50 em diante, fazerem avaliação urológica, que inclui o toque, né? O exame da próstata, o PSA e outras medidas de saúde geral. O toque é um exame bobo, rápido, demora poucos segundos, o desconforto é mínimo. Pode-se fazer brincadeira com o exame, né? Gozar o colega que não foi ainda, mas não deve deixar de fazê-lo. Muito importante esse alerta. Agradecemos a presença do Dr. Bruno Melo e convidamos a todos para acompanharem a série Faço Bem, do Minas Tênis Solidário. Até a próxima edição.